Vamos iniciar a confecção da cabeça do Grinch. Eu risquei os moldes no feltro, vazei aqui o olho e recortei no risco em volta, tá bom? Tô colocando aqui o fundo do olho, para quem não sabe como eu faço isso e todas as recomendações, é só dar um pulinho lá no meu Instagram e nos outros vídeos aqui, que eu tenho vídeos ensinando como é que eu faço isso, tá bom? E por que que eu faço todos esses procedimentos, essa apertadinha e tudo mais. Agora, eu vou esgarçar esse feltro aqui na parte do focinho, bem na parte do focinho do Grinch, eu vou esgarçar o feltro, eu tô empurrando ele, ó, pode ser com o dedo e pode ser aqui com um objeto arredondado, só para ele ficar com uma forma de focinho mais bonitinha na hora de fazer o enchimento, tá? Agora eu vou fazer o caseado em toda a volta, eu não vou deixar a abertura para encher a cabeça de cima para baixo dessa vez, porque eu vou passar uma costura aqui em cima, arredondando a cabeça do Grinch conforme tá aí no material complementar de vocês. Feito isso, eu vou fazer o enchimento pela abertura do pescoço, tá? Eu vou aproveitar essa abertura e vou fazer aqui o enchimento. Marquei aqui o lugar dos olhinhos e vou fazer o aprofundamento dos olhos, técnica também que eu ensino em vários vídeos aqui no YouTube e lá no meu Instagram, que tá aqui no rodapé do vídeo e o link tá na descrição desse vídeo aqui. Fiz o acabamento aqui na lateral no ponto caseado mesmo e vou fazer o mesmo no outro olho. Agora, eu vou vincar aqui essas linhas de expressão no rosto do Grinch, tá bom? Apenas consiste em fazer uma costurinha com pontos bem pequenos e sempre entrando e saindo no mesmo ponto na lateral da cabeça, para que a cabeça na parte de trás não fique cheia de furos, tá? Eu tenho uma aula aqui da Vovó Coco, do filme Viva a Vida é uma Festa, lá no meu Instagram. É uma aula aberta, todo mundo pode assistir. E lá eu explico com mais detalhes sobre esse tipo de costura que eu faço aqui, para dar expressão no rostinho dos bonecos. Não tem segredo, você vai seguir os riscos aqui que estão no seu molde, tá? Vou fazendo aqui os pontinhos e vou fazer o mesmo processo do outro lado, ó. Já já eu mostro para vocês mais de pertinho como é que tá ficando. Faço aqui sempre o arremate no lugar do ponto caseado, tá? Eu dou uns 2 pontinhos em cima do caseado que já existe e corto a linha para não ficar emenda. Olha só, eu vou mostrar mais de pertinho para vocês aqui como é que ficou a costura na frente e atrás, tá bom? Tanto do aprofundamento dos olhinhos, que eu saio por esse ponto de cima, como da marcação dos detalhes, que eu saio por esse ponto mais abaixo. Para fazer a costura da boca, não tem segredo, ó. Eu risquei e eu entro com um pontinho no risco de cima e já saio no risco de baixo. Eu vou subindo por detrás do risco, vamos dizer assim, por detrás do desenho. E aí ele vai formando como se fosse um beicinho assim para frente, projetado para frente, olha só. Não tem o menor segredo. Entra na linha de cima, sai no risco de baixo, com pontos bem pequenininhos e vai apertando para ele fazer aqui esse beicinho projetado para frente. Vou fazer até o final, seguindo aqui o desenho. Se o desenho da boca for diminuindo, eu vou diminuindo e afinando o lábio até chegar no final. Lá no final, aqui no vídeo não mostra, mas eu dei um pontinho de aprofundamento, tá bom? Igual eu fiz aqui no início, ó. É esse primeiro pontinho que puxa o cantinho da boca para trás. Não tem segredo, em quase todos os meus vídeos eu faço isso também, gente. Como o Grinch já tá um pouco em cima da hora pra gente fazer projeto de Natal, esse vídeo aqui eu tô resumindo o máximo que eu posso, tá bom? Para dar tempo de todo mundo fazer. Olha só, cheguei aqui no finalzinho da boca e não tem segredo. Último pontinho, eu vou repuxar um pouquinho o cantinho da boca, tá bom? E vou terminar a costura fazendo aqui o caseadinho por cima do caseado lateral, para esconder o arremate. Pronto. Muito tranquilo de fazer, gente, não tem maiores segredos. E olha só como ficou uma gracinha já, antes mesmo de fazer o sombreamento da peça. Agora sim a gente vai para o sombreamento. Eu tô utilizando uma tinta para tecido num tom mais verde aqui, é mais escuro, na verdade, que o verde que eu utilizei, tá bom? Eu vou seguir esses primeiros passos aqui, ó, como vocês estão vendo, nessas linhas aí, tá? A base do meu sombreamento é que eu faço em todas as bordas e em todas as linhas.
Então, a gente vai fazer borda de olho e a área da orelha, da olheira, perdão, eu venho depois com um pincel mais grosso para esfumar. Aqui eu tô fazendo somente o sombreado aqui de contorno, vamos dizer assim, tá bom? Que aí eu vou passando e olha, quando eu trabalho com tinta de tecido, eu faço um sombreado bem leve mesmo. E depois, se precisar, eu faço novamente, vai ser o caso desse vídeo aqui, tá? Para não cometer o erro de fazer excesso de tinta, porque a tinta depois não tem como tirar do filtro. Esse sombreado que eu tô fazendo nesse momento é muito importante, porque ele é um sombreado de margem mais larga, ó, eu tô fazendo com um pincel mais largo, e é esse sombreado que vai dar essa impressão do focinho do Grinch se projetar pra frente, tá bom? Então, esse sombreadinho aí da lateral da costura do rosto é importante. Agora, eu vou fazer o seguinte, olha só. Olha a diferença que já deu esse sombreado aqui na lateral, gente. Já projetou o rosto pra frente. Para fazer recortar o narizinho, eu usei aquela velha técnica de botar o molde recortado em cima do feltro e um pedaço de fita de embalagem para prender o papel no feltro. E daí eu recorto o molde certinho e depois a fita vai sair e o papel também, e eu vou ter o meu feltro recortado aqui no formato que eu quero, tá? Vou recortar aqui o narizinho dele. O nariz e a sobrancelha eu utilizei um feltro mais escuro, mas os feltros estão aí com as cores explicadas no material complementar, tá bom? Feltro, tamanho dos olhos, tudo certinho. Tô passando aqui um isqueiro para tirar os fiozinhos arrepiados do feltro, fazendo aqui um leve acerto, que eu cortei meio torto. E tá prontinho aqui o nosso nariz do Grinch. Ele vai ficar aqui, ó, no final dessa linha do focinho dele e entre as marcações do rosto aqui. Mas eu não vou colar ele agora, porque a gente ainda vai fazer mais um processo aqui no rostinho do Grinch, que vai ajudar a projetar o focinho dele pra frente. Eu peguei uma agulha maior com uma linha verde mais escuro, tá? Porque essa linha vai servir de divisão do focinho dele. Dei um ponto aqui debaixo do nariz, tá bom? Aonde eu vou colar o nariz, no caso, para esconder essa costura. Eu fiz a marcação do risco que divide o focinho dele e ela termina lá no lábio. Então, eu entrei com o meu agulhão lá, olha só. O pontinho ficou meio torto, mas eu já vou arrumar. Eu puxo pra cima, tá vendo? E aí, a gente consegue projetar aqui o focinho do Grinch e dar essa sensação de que tá no formato de focinho, tá? Eu puxo pra cima e projeto ele um pouquinho pra frente. Vou fazer isso 2 vezes, tá bom? No meu caso, porque eu tô utilizando a linha de costura comum. Então, não dá pra fazer tanta força numa puxada só, até porque eu também tenho medo, sei lá, de futuramente isso aqui arrebentar. Isso é muito improvável, tá? Mas eu gosto sempre de pensar na frente para não ter o problema. Olha só, agora eu dou uma laçada aqui para dar o último nó, abraçando as 2 linhas que eu passei, para ela não ficar saindo do lugar, olha. Dou mais uma puxadinha para cima, seguro, para a linha não folgar, na parte do focinho, e dou aqui o meu último nó, pra gente poder colar o narizinho aqui por cima. Tome cuidado aonde você vai fazer esse acabamento em cima, porque ele tem que ficar bem debaixo aonde vai ficar o nariz. É por isso que eu risco tudo no rostinho. Ó, tirei a linha aí por trás, a costura, pra costura morrer aqui no meio do feltro e a linha ficar escondida. Prontinho, ó, ficou desse jeito. Agora sim, eu posso vir e colar aqui o meu nariz por cima desse arremate de linha que eu fiz, tá? Como ele é uma peça muito pequenininha, gente, eu vou passar a cola na parte de baixo, vou colocar ele no lugar, e aí depois eu termino de passar cola na parte de cima. Se vocês estiverem escutando um latido de cachorro aí, me desculpem que é o meu cachorro que tá participando aqui da gravação hoje. Colei aqui, coloquei no lugar certinho. Agora eu vou levantar aqui a parte de cima que eu não passei cola e vou passar cola pra gente finalizar a colagem do narizinho do Grinch. Você viu como essa puxada pra cima ajuda a projetar o focinho dele e dar um formato que já é a cara do Grinch, né, gente?
A sobrancelha, eu tô fazendo no feltro dublado, tá? Eu já coloquei a minha fita aí pra recortar, da mesma forma do nariz. E tô dublando com a cola quente mesmo, porque eu tenho pressa aqui pra recortar essa sobrancelha. Eu aperto bastante assim para não ficar nenhuma parte sem colar, tá bom? Porque depois que eu recortar, é muito difícil de ficar colando uma parte no feltro na outra. E eu quero fazer no feltro duplo para essa sobrancelha ficar mais estruturada, porque ela vai colada por cima de tudo e vai ficar com a lateral sobrando. Então, se eu fizer com uma parte só de feltro, ela vai ficar meio molenguinha, mas eu já explico para vocês na hora da colagem, vocês vão entender certinho. Recortei aí com uma tesourinha de precisão e pronto, olha só. Meu molde solta e meu feltro tá recortado. Vou passar um isqueirinho novamente aqui para tirar os pelinhos e para arrematar aqui essa sobrancelhinha do Grinch, ó. Peguei aqui a outra, eu já tenho as duas sobrancelhas prontas. O olhinho, gente, que eu tô utilizando aqui, eu vou recortar o pino que ele tem, tá bom? Eu utilizo ele colado em peças decorativas, então eu não utilizo o pino do olhinho aqui. Já recortei e vou colar com cola quente. Põe um pouquinho de cola quente aqui bem na parte que eu costurei, no afundamento do olho, e coloco, gente. E essa marca de olho é sensacional, parece que a peça tá viva. Vou colar a sobrancelha também. Presta atenção na posição certinha, tá? Olha só, a parte da ponta da sobrancelha que sai para fora do rosto fica solta. Por isso que eu quis fazer com o feltro duplo para estruturar melhor e ela não ficar saindo de posição e não ficar molenguinha. Agora eu vou fazer a pintura do lábio do Grinch, porque ele joga esse beicinho para fora aqui, então aparece aqui no desenho de referência que eu peguei um beicinho meio rosado. Eu não quis fazer rosa para não ficar parecendo batom. Então, eu utilizei um tom de tinta que eu uso aqui para fazer sombreamento de peles claras, tá? Achei que ficou bem bom, ficou bem bonitinho. Ó, você pode ver que do primeiro sombreado que eu fiz, agora a tinta já secou. Então, ele ficou bem clarinho. Para fazer sombreamento de peças com tinta de tecido, é necessário ter bastante atenção e dar uma treinadinha se você não tem o hábito, tá bom? Daqui, algumas peças que você fizer, você já pega o jeito bem certinho. Para quem utiliza outras técnicas, como giz pastel ou outros produtos, façam da forma que vocês estão acostumadas. Mas eu super indico você aprender a fazer sombreamento com tinta de tecido, porque além da peça ficar muito bonita, eu acho que é um produto mais seguro para trabalhar com filtro, né? Lembrando que essa é apenas a minha opinião, tá, gente? Olha só, agora eu vou reforçar aqui o sombreado que eu fiz. Aqui, onde eu coloquei a linha para dividir o focinho, eu tô fazendo também o sombreado e vou refazer todas as partes que eu fiz agora um pouquinho mais forte e depois eu vou vir com um pincel mais largo, tá? Para poder fazer um sombreado mais espalhadinho aqui. Vou marcar bastante a parte dos olhos, porque ele tem um olhar bem malzinho assim. Então, quando a gente escurece as bordas, aprofunda e também destaca esse olho maravilhoso. Olha só. Aqui, o que vai dar aqui um real efeito do rosto do Grinch, que a gente não precisou fazer aplique, não precisou fazer outra camada, é a gente fazer o sombreado na lateral, conforme eu falei para vocês, tá? Que é na costura do rosto aqui, em todas as partes. Quando você faz aqui você vai fazendo um degradê, na verdade, tem que tomar bastante cuidado, mas vai sombreando a volta do rosto, que isso vai dar aqui uma expressão de que o focinho dele tá projetado para frente. Essa parte exata aqui que eu tô fazendo agora no vídeo, tá bom? Então, essa parte do vídeo vocês assistam e vejam certinho aonde que eu faço, tá bom? O sombreado, para vocês entenderem a função do sombreado na peça. Não é só no Grinch, é em todas as peças. Gente, desculpa, o meu cachorro não quis negociar comigo, ele não quis parar de latir hoje, então ele vai participar aqui da aula também. Olha só, aqui no cabelinho dele, eu fiz um desenho como se fosse a marcação dos fios das mechinhas, tá bom? Fica aí a critério de vocês de fazer. Eu adorei, achei que ficou um resultado bem bom. O efeito que dá a gente fazer a costura aqui na cabeça, que separa o topete da cabeça, é incrível, gente. Fica muito bonito. Essa parte do topete não deixa colocar enchimento, tá? Pra ficar realmente com cara de cabelinho. Olha só. Já estamos chegando aqui no final, gente, já tá uma lindeza esse Grinch, né? Eu tô apaixonada por ele.
Vou passar aqui o isqueiro para abaixar os pelinhos que a gente acaba repuxando na hora de fazer o sombreado e a manipulação da peça no geral. Agora eu vou passar um blush aqui no Grinch para ele ficar com uma carinha de saúde, tá bom? Antes eu tô colocando aqui um pontinho de iluminação no nariz com uma tinta branca. Para fazer esse pontinho, gente, é um tiquinho de tinta, tá? Bem pouquinho mesmo no nariz. Agora eu tô fazendo o blush. Já vai dando uma carinha de vida, gente. O blush é sempre um toque final que dá uma carinha de vida. Lembrando que todas as cores de tinta que eu utilizei aqui nesse projeto estão descritas lá no material complementar de vocês, que são os moldes, tá? Prontinho, gente. Tá chegando ao final aqui essa cabeça linda do nosso Grinch. Espero que vocês gostem. Beijo!